Efésios 5. Efésios 5, do 15 ao 21. Nós vamos falar um pouquinho do que Deus colocou, né, em nosso coração sobre essa palavra, sobre esse texto aqui. Eu vou ler novamente e aí a gente vai falar um pouquinho, meditar. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda ou dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Falai entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por todas as coisas a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Aqui, essa palavra, né, que eu estava lendo ontem, lá durante a quimioterapia, e aí o Senhor, falando ao meu coração, eu levei a agenda, levei uma revista, e fui copiando aqui aquilo que Deus estava falando ao meu coração, e vamos compartilhar, né, um pouquinho essa noite. E aí eu boto um título, aí tiro um título, aí boto outro, enfim. Mas a gente vai pensar aqui, nessa noite, sobre esse texto, em algumas características para as nossas vidas cristãs, para a nossa vida com Deus, para o nosso crescimento espiritual, para uma vida que agrada o coração de Deus, algumas características que a gente precisa ter, que a gente precisa buscar, né? Vou falar de novo, sempre falo, nós, a Igreja de Cristo, estou inclusa, não estou aqui para exortar só a igreja, enquanto estarei só aqui fazendo esse papel, não. Eu também estou sendo exortada, eu também estou sendo confrontada com essa palavra, né? Às vezes a gente pode estar pensando assim, quem está ali está ensinando é porque está fazendo, está isento de qualquer coisa, não. Nós, como Igreja do Senhor, estamos aqui para aprender da palavra dele, né? E buscar melhorar a nossa vida cristã, a nossa vida espiritual. Então, o Senhor falou ao meu coração que é muito importante para a gente analisar essas características aqui, que elas estão bem definidas nessa passagem de Efésios. Se a gente for ler todo o capítulo de Efésios, ele traz para a gente aqui, logo no versículo 1 do capítulo 5, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Né? Está pedindo, está mandando que nós sejamos imitadores de Deus. Então, nós precisamos disso, nós precisamos buscar a cada dia nas nossas vidas um aperfeiçoamento, uma melhora. Nós nunca estamos satisfeitos com a nossa vida cristã, né? Porque é um processo, ela é um processo. Ninguém aqui está completo, ninguém aqui já está, já terminou, não. Nós estamos a cada dia nesse processo de busca, de conserto, né, de crescimento, de amadurecimento espiritual. Então, é necessário a gente pensar e meditar nessa passagem aqui. O que é que o Senhor quer para a gente nessa noite? Ele quer que a gente tenha atitudes e algumas disciplinas que são necessárias para nós, como servos, como filhos de Deus, que estamos buscando um amadurecimento, um crescimento espiritual. A primeira, né, característica está no versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios ou tolos, em algumas traduções tem aí tolos, mas como sábios. Então, esse aqui é o primeiro ponto para a gente pensar, para a gente parar e meditar um pouquinho, né? A nossa maneira de viver, né? A nossa forma de viver. Nós estamos vivendo como nesse mundo? Nós queremos agradar a Deus, se nós queremos ter um crescimento espiritual, alcançar uma maturidade espiritual, estamos andando como? Estamos andando como nécios, né? A palavra está dizendo aqui, tolos, ou como sábios? É a primeira questão que a gente precisa analisar. A nossa conduta, a nossa vivência tem sido, as nossas atitudes têm sido de nécio, de tolo ou de sábio? Vamos ver um pouquinho o que significa tolo.
Tolo é aquela pessoa que não tem juízo. Tolo é aquela pessoa que faz tolices. Tolo é aquela pessoa que é intrometida. Então, né? Algumas definições do Aurélio aí traz para a gente isso. E eu vi no hebraico, não sei, né? Estava lá pesquisando, era para ter perguntado ao pastor, mas eu me passei. Que significa egoísta. Tolo, nécio, também significa egoísta. Então, essa daqui eu estou com dúvida, porque eu não fui a fundo. Mas vamos lá. E sábio é aquele que é sensato, é aquele que age com equilíbrio, é aquele que tem bom senso, é aquele que está agindo com retidão. Então, como tem sido a nossa vida cristã? Como tem sido a nossa atitude, o nosso modo de andar? Nós estamos andando como nécios, tolo, ou estamos andando como sábios? Lá em Provérbios 18, deixa eu ler aqui para os irmãos. Eu estava lendo, né? Eu gosto muito do livro de Provérbios, né, Sandra? Sandra sabe que eu gosto muito de Provérbios. Provérbios 18, 6 e 7, diz assim, ó. Os lábios do tolo entram na contenda e sua boca brada por açoites. A boca do tolo é sua própria destruição e seus lábios um laço para a sua alma. Olha só o que é que o tolo faz. Tem mais coisas. Em Provérbios fala muita coisa sobre tolo. Então, vou ler de novo. Os lábios do tolo entram na contenda. E aí, nós estamos no meio de contenda? Estamos no meio de confusão? Estamos no meio de dissensões? Para a gente pensar isso aqui. O lábio do tolo é um laço para a sua alma. O tolo, além de se prejudicar, ele ainda prejudica o outro. Ele prejudica o seu irmão, né? Com suas palavras, com seu modo de pensar, de agir, enfim. As palavras do... Vou voltar aqui, né? Eu pulei. 6. Os lábios do tolo entram na contenda e sua boca brada por açoites. 7. A boca do tolo é sua própria destruição e seus lábios um laço para a sua alma. Aqui, a gente está trazendo uma característica mais ou menos do que é o tolo. É isso aí. Então, como é que nós estamos andando? Eu, Luciana, você, irmão, você, Joaldo. Como é que nós estamos andando? Estamos andando como tolo ou como sábios? Como nécios ou como sábios? É o primeiro ponto que a gente precisa analisar de acordo com esse texto de Efésios aí. A palavra do Senhor tem coisas que são assim difíceis da gente entender, mas tem outras coisas que são tão simples, né? O que é que Deus quer da gente? O que é que Jesus Cristo quer de nós? Às vezes é a gente que complica. Nós complicamos todas as coisas. Por quê? Porque muitas vezes nós queremos agir conforme a nossa vontade e não conforme o que a Bíblia tem nos orientado. Porque muitas vezes meu eu, né, que fala mais alto, quer falar mais alto, mas a Bíblia está sendo clara para a gente, está de uma forma assim, mas às vezes a gente insiste em algumas coisas que não agradam o coração do Senhor. Então, que esse é o primeiro ponto aí de Efésios, né, que a gente está falando aí. Vamos voltar para lá, para Efésios 5. Volta aqui. Pronto. Continuando aqui. Então, primeiro a gente vai analisar se somos tolos ou se somos sábios. Nós somos sábios em nome de Jesus. E a Bíblia é tão recheada, né? Deus é tão maravilhoso que diz para mim e para você, se a gente tiver falta de sabedoria, o que é que a gente faz? Pede a Ele. Ele é a fonte da sabedoria. Vai pedir, né? Ora ao Senhor, pede. Tiago 1,5. A Bíblia fala para a gente, aquele que não tem sabedoria, pede ao Senhor. Pede a Deus que Ele dá a todos e não lança em rosto. Então, é acessível para mim e para você. Só é a gente buscar, pedir para Ele e Ele vai nos dar a sabedoria. Então, a gente precisa entender isso. Viver como sábio é um exercício diário. Não é fácil, é constante, é um exercício diário, pois nós somos tentados diariamente a fazer a nossa vontade. Somos sim. Queremos sempre ter razão, isso é normal do ser humano, eu estou inclusa no meio. Muitas vezes nós não nos sujeitamos ao outro, porque sempre achamos que somos os certos. A gente pensa que o erro sempre está no outro, mas a gente não olha que o erro também pode estar em nós, né? É muito fácil a gente apontar o outro. Aconteceu isso comigo porque ele fez isso, e você não fez nada.
Vamos para frente. Então, necessário é que nós estejamos buscando do Senhor essa sabedoria. A sabedoria que vem do alto. Não é a humana, não, viu? Não é a terrena, não. Porque a terrena, misericórdia. Só o Senhor nas nossas vidas. Então, basta pedir que Ele vai nos dar. O segundo ponto está lá no versículo 16. Remindo o tempo, por quantos dias são maus. E aí eu fui ler, fui pesquisar. Nesse contexto aqui, essa questão de remir o tempo é que nós temos que aproveitar as oportunidades. Esse remir o tempo aqui é aproveitar as oportunidades, é usar esse tempo com sabedoria. É usar esse tempo com sabedoria. Então, ser sábio, né? Primeiro, a gente analisa tolo, sábio, sábio. E em segundo ponto, remir o tempo. Por quê? Como é que meu tempo tem sido utilizado? O que é que eu tenho feito do meu tempo? O nosso tempo tem sido utilizado como? E está tão rápido o tempo, está passando tão rápido. Gabriel notou isso. Imagina, ele disse, minha mãe, a gente acorda, daqui a pouco já é de noite. E é verdade, a gente faz as coisas, né? Os dias estão sendo abreviados. E o que é que a gente tem feito nesse tempo que estamos aqui ainda? Como é que nós estamos aproveitando o nosso tempo? Falando mal um dos outros? Procurando contenda? Nós não estamos nem lendo, nem meditando na palavra, não estamos indo pregar o evangelho para toda criatura, não estamos em comunhão com os irmãos, não estamos congregando, né? Estamos maratonando série por série. Eu gosto de assistir também, principalmente esses de investigação criminal, gosto, mas não maratono não, porque meu sono meu sono é precioso. Já não durmo direito, ainda vou ficar lá maratonando, não faço isso não. Então, assim, como é? A gente pode fazer todas as coisas, mas dividir, né? E dar a prioridade a quem? Ao Senhor. Então, como é que nós estamos gastando ou investindo o nosso tempo? É necessário que esse tempo seja aproveitado para fazer a vontade do Senhor, para fazer a obra do Senhor. Muitas vezes, a gente faz tudo, falando de mim, e aí, poxa, eu não orei hoje, poxa, eu não li a Bíblia hoje, né? Eu fiz tudo. Acordei, limpei, varri, cozinhei, fui, levei para a escola, peguei. E a Bíblia? Né? E a oração? O tempo foi utilizado de que forma? Passou o dia, mais um dia, aí amanhã a gente faz. E aí vai protelando e não usa o tempo como deveria ser usado. Outra coisa, de acordo com Efésios, que a gente precisa fazer, nós que queremos agradar o coração de Deus, nós que queremos crescer mais e mais espiritualmente, lembrando que a nossa vida ela é um processo. É no versículo 17. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Como é que nós vamos entender a vontade do Senhor? Como é que a gente entende a vontade do Senhor? Alguém pode me dizer? Como é que a gente entende a vontade do Senhor? Aprendendo mais sobre Ele, lendo a sua palavra. Não é aqui que está tudo, né? Então a gente aprende mais sobre o Senhor através da sua palavra. Então a gente precisa entender a vontade do Senhor lendo a palavra, orando, buscando intimidade com Ele. Como é que se eu não tiver remindo o meu tempo, procurando utilizar meu tempo de maneira correta, como é que eu vou entender a vontade do Senhor para a minha vida? Muitas vezes o que é que vai acontecer? Como eu disse antes, eu vou entender a minha vontade. Deus, Ele fala sempre para a gente, mas muitas vezes nós não estamos dispostos a ouvir aquilo que Ele está falando. A gente dá uma de João sem braço e entende como a gente quer. Entende como a gente quer. Então, nós precisamos, através da palavra do Senhor, entender a sua vontade. Nela tem princípios que regem a nossa vida. Todos os princípios estão aqui. Princípios. E nós, muitas vezes, vou voltar a dizer, queremos agir conforme a nossa vontade. Tem coisas que, às vezes, eu penso assim, meu Deus, espera, é doido, é? Não é possível. Tem que ser doido, porque a Bíblia está dizendo isso aqui. Meu Deus, será que só eu que estou entendendo dessa forma? A Bíblia é clara, muitas vezes, em algumas coisas que Deus está falando diretamente, mas a gente insiste.
Porque a Bíblia diz também que os loucos não vão errar o caminho. Aí muita gente hoje está se fazendo de doido. Que Deus tenha misericórdia. Mas é aquele doido que rasga dinheiro. É aquele doido que é doido mesmo. Esse aí não vai errar o caminho, não. Mas a gente precisa entender a vontade do Senhor. Nós precisamos entender que é necessário obedecer os princípios que estão na sua palavra para sermos a cada dia mais orientados tão somente por Ele. Amém? Então, primeiro, pensa aí, a minha conduta, a minha maneira de viver tem sido como de sábio, de tolo. Eu tenho entrado em contenda, em confusão, em fofoca, em disse-me-disse, falando mal dos outros. O que é que eu tenho feito? Como é que está sendo a minha conduta, o meu caráter cristão? 2, como é que tem sido a minha vida? Eu tenho feito o quê? Eu tenho remido o tempo, eu tenho aproveitado o tempo para buscar mais do Senhor, para aprender. Eu estou andando ociosa, indo para um lado, para o outro, na casa de um, de outro, fulano, bretano, ciclano, não. E aí, como é que tem sido a minha vida? 3, como é que eu estou agindo para entender a vontade de Deus? Eu preciso ler, meditar, orar, buscar dele, porque eu vou encontrar. Aquele que busca vai encontrar. E vai encontrar onde? Na palavra do Senhor. Como eu disse, tem princípios aqui que vão nortear as nossas vidas. Nós precisamos dessa orientação. Ela é bússola para nós. Bússola para nós. Versículo 18. 18 a gente já sabe, é o versículo que a gente tem trabalhado todas as terças-feiras. Não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. É necessário essa busca processual, buscar cada dia mais está esse enchimento do Espírito Santo em nossas vidas. Porque se a gente não buscar esse enchimento, a gente vai se acomodar de tal forma que muitas vezes a palavra ela é pregada, é anunciada e não mexe mais no coração da gente. Sabe por quê? Porque a gente está vivendo muitas vezes como nécio. Porque a gente está vivendo sem sabedoria. Aí a palavra está sendo ministrada, a gente pensa em 1001 coisas e não pensa na gente, não pensa naquilo que Deus está falando aos nossos corações. Então, a gente precisa buscar a cada dia mais esse enchimento espiritual, essa busca pelo Senhor, esse momento de estarmos em comunhão. Tem muita gente que tem deixado isso aqui, é tão importante. Hoje tudo bem, está chovendo, a gente entende, tem criança, tem isso. Mas muitos estão deixando de congregar, muitos estão deixando de estar nesse calor humano, porque é importante. É bom, a palavra do Senhor nos orienta a isso. Então, que nós possamos estar nos despertando a cada dia para isso, buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, porque vamos encontrar se a gente buscar. 19. Falai entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Quantas vezes, cantando mesmo, literalmente, salmodiando, quantas vezes nós estamos aqui, triste, cheio de problema, o Ministério de Louvor está aqui, conduzindo a adoração, e nós estamos preocupados com tantas outras coisas. A gente precisa entender que esse momento é o momento de adorar o Senhor. Essa busca por esse crescimento espiritual passa por essa situação de adorar, de buscar, de adorar com todo o nosso coração. E muitas vezes nós estamos aqui assim, pensando no que deixou em casa, tem um problema para resolver amanhã, a saúde não está boa, mas a gente precisa adorar, a gente precisa buscar o Senhor, está levantando ali, abrindo os nossos lábios, entoando com o nosso coração, porque o Senhor requer de nós isso. E os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. E nós estamos aqui, precisamos fazer isso. Vamos nos desligar um pouquinho das coisas que estão lá. É um momento tão bom quando eu gosto de sentar bem aqui na frente. Olho, não quero olhar para trás. Aí eu venho, porque se qualquer coisa nos tira a nossa atenção da adoração. Então eu gosto de estar aqui, porque eu só estou focada em quem está aqui na frente. E aí a minha adoração vai fluindo, e a gente vai se entregando ao Senhor. Então, aquele que quer, vamos lá, não é um título como eu falei, mas uma vida que agrada a Deus, uma vida que busca um crescimento espiritual, deve ter esse momento de adoração. Adorar o Senhor em todos os momentos da nossa vida.
O culto, ele é contínuo, desde o momento que a gente acorda até o momento que a gente deita, e nós vamos amanhecer, teremos um novo dia, e o culto continua em nossa vida. Gabriel disse assim, minha mãe, lá no céu a gente só vai ficar cantando, e a gente não vai cansar, não. Eu disse, meu filho, não vai, minha mãe, porque a gente canta. Eu disse, você vai entender depois, mas lá na frente. Estava me questionando se no céu a gente só vai ficar cantando, e ele ia ficar cansado de tanto cantar. Mas a gente precisa já ensaiar, né? Porque nós vamos estar lá naquele coral e vamos estar cantando, salmodiando, louvando ao Senhor por tudo. E nós temos tantos motivos, gente, para cantar a esse Deus, né? Esse Deus tão maravilhoso. Nós acordamos hoje. Nós estamos aqui hoje. Nós fomos trabalhar e voltamos do trabalho. Não é verdade? Nós estamos aqui, é motivo, a outra questão que vem aí no versículo 20, que é a questão de dar graças a Deus, né? Ele fala assim, dando sempre graças a Deus por todas as coisas, a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem um coração grato, Nós precisamos ser mais gratos ao Senhor, né? Nós, às vezes, reclamamos demais, murmuramos demais. Aí eu falei hoje na escola, disse assim, hoje é dia de mercado. Ai, mas eu não tenho mais prazer em ir no mercado. Por quê? Antigamente a gente tinha prazer, comprava e ainda sobrava um dinheiro. Hoje a gente vai fazer compras e fica com a calculadora na mão para ver se o dinheiro que vai dar, né? Aí a minha irmã lá da escola falou assim, ô Lu, oi, agradeça, sabe por quê? Porque quando chega, não é no mercado que vai acontecer o milagre, né? Quando chegar em casa, as compras, elas vão se multiplicar. Eu disse, ai, glória a Deus, amém. Então, é assim que a gente tem que pensar. Olha aí, né? Porque eu murmurei, e eu falei, poxa, eu não estou gostando mais de ir para o mercado. Aí ela falou, não, Lu, quando as compras chegar, que a gente botar lá, ó, vai multiplicar, e você vai ver. Eu digo, oh, glória. Então, vamos pensar por esse lado mesmo. Um motivo de agradecer, né? Eu fui para o mercado, eu trouxe. Então, Pai, obrigada por isso. Obrigada porque eu acordei, obrigada porque eu estou aqui. Agradecer como o Dailson pregou, né? A gente não está agradecendo pelo problema, mas a gente agradece porque Deus está conosco no meio do problema, né? Ele vai dar o escape conforme a vontade dele. Então, a gente precisa, e essa geração tem sido uma geração ingrata. Eu costumo dizer aos meus alunos que depois da pandemia muitas coisas aconteceram. Nós nos tornamos mais egoístas, nós nos tornamos mais ingratos, nós nos tornamos pessoas que pensam somente em si. Isso, eu não sei, deu uma mexida geral no ser humano a pandemia. E isso tem prejudicado as nossas vidas. A gente precisa acordar enquanto é tempo e ter um coração mais grato ao Senhor. Grato às pessoas, né? As pessoas que têm nos ajudado. Gratidão, essa é a palavra. O Senhor quer que nós tenhamos esse coração agradecido. E aquele que quer fazer a vontade do Senhor, aquele que quer agradar ao Senhor, precisa ter um coração grato. E por último, né, está lá no versículo 21, que é a questão do sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. A palavra sujeitai-vos, ela significa submissão. Nós, acabei de falar, como nós estamos tão egoístas hoje, nós não queremos nos submeter a ninguém, né? Nem a um pai, nem a um esposo, nem a um relacionamento, nada. Nós estamos muito cheios de nós mesmos. Nós estamos assim, nessa situação. Se você não está, graças a Deus por isso. Mas quando eu digo nós, eu tenho certeza que a maioria das pessoas estão passando por essa situação de dificuldade de submissão. A dificuldade de submissão às autoridades, a falta de submissão ao pastor, a falta de submissão ao marido, né? Porque a mulher, ela tem que ser submissa ao marido. Isso é bíblico. A gente não quer, muitas vezes, a gente não quer obedecer o que a palavra tem nos ensinado, né? Meu Deus, como as coisas eram diferentes há 20 anos, 30 anos. Hoje não. Nós queremos ser certo em tudo, nós queremos que a nossa palavra seja a correta, o outro está errado, a gente está certo, e a gente não quer baixar nossa cabeça para reconhecer um erro, a gente não quer reconhecer, não quer pedir perdão, não quer de forma nenhuma. Por quê? Porque a gente quer sempre estar certo. E a palavra do Senhor aqui está dizendo para a gente, sujeitai-vos uns aos outros. É um mandamento, é recíproco. A gente precisa fazer isso. O Senhor
tem nos ensinado, tem nos orientado. Porque se a gente não se submeter, a gente vai se tornar pessoas soberbas e arrogantes. E é terrível isso. Uma pessoa soberba e uma pessoa arrogante é aquela que não se submete a ninguém. Ela está acima de tudo e de todos. E o Senhor não gosta disso. E para a gente agradar o Senhor, a gente precisa se submeter à sua vontade e se submeter uns aos outros. Não se pode pensar em uma pessoa que busca, né, o enchimento do Espírito Santo, que busca aprender mais de Deus, que busca um crescimento espiritual soberba, arrogante, cheia de si. Não, ela precisa buscar o Senhor e ela precisa reconhecer que ela não é o centro de todas as coisas. O centro de todas as coisas é o Senhor. E muitas vezes nós estamos agindo assim, como se nós fôssemos aqueles seres que brilham, a glória é nossa, é para a gente, eu preciso fazer, porque eu preciso ser reconhecida. Não é assim. Quem precisa ser reconhecido, quem precisa ser glorificado, quem precisa ser exaltado, não que ele precisa, nós é que precisamos fazer, que o nome dele seja exaltado, seja engrandecido, que brilhe é o nome do Senhor. Nós aqui somos seres mortais, né? E que devemos fazer tudo para a glória dele. Filipenses 2:3 diz para a gente, todo mundo sabe esse aí, de cor salteado também. Filipenses 2:3 diz assim, só para a gente relembrar um pouquinho o que é que fala em Filipenses 2:3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Então, é a questão de se sujeitar. Nós estamos considerando o outro superior, né? Eu estou considerando o outro superior a mim. Então, nada que a gente venha fazer tem que ser feito com contenda ou com vanglória. Eu não posso querer fazer nada para mim aparecer. O meu nome, ele não é para ser engrandecido. Quem tem que ser engrandecido é o Senhor, através da minha vida. Nós somos instrumentos para engrandecer o nome do Senhor. Ele é que é exaltado. Como eu disse, não somos nós. Então, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Estamos agindo assim. Nós, como eu falei, nós não... muitas vezes nós pensamos que a humildade é estar debaixo da pessoa, mas Jesus mostrou o exemplo. Ele foi humilde até a morte e morte de cruz. Nós não somos imitadores dele, mas nós não queremos fazer isso. Se uma pessoa fala um A para a gente fala A, B e C. A gente não quer ficar por baixo de ninguém. Se a pessoa pisa no nosso pé, a gente quer pisar no pé, no outro, arrancar a unha. A gente quer agir assim. Mas o Senhor está nos chamando a atenção nessa noite. Para agradar o Senhor, a gente precisa se sujeitar uns aos outros. A gente precisa ter um coração humilde. A gente precisa que a glória seja só dele e não nossa. É isso que o Senhor quer. Sujeitar uns aos outros afasta de nós toda arrogância e toda soberba. E nos mostra que Jesus demonstrou submissão. Ele foi submisso, como eu falei. Ele chegou, foi humilde até a morte e morte de cruz.